O que deixa o narcisista totalmente reativo e passional, a ponto dele agir violentamente? Quando falamos sobre esse tema, temos que considerar alguns aspectos. Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. O relacionamento que a pessoa tem com o narcisista é sempre um pisar de ovos, né? Ou seja, eles sempre jogam extremamente sujo. Mas o que deixa, na verdade, o narcisista reativo ou violento tem algumas características que eu quero aqui partilhar para vocês. Mas também vocês têm que tomar extrema cautela. Isso funciona sim, mas também funciona dentro de um processo, na verdade. Indo já direto para o assunto, eu quero falar que o narcisista, ele teme, na verdade, ser ignorado. Por quê? Porque o narcisista, na verdade, ele tem a necessidade de poder ser adorado. E ele sendo adorado, ele pode fazer o gaslighting, ele pode manipular o relacionamento e as relações. Então ele vai sempre fazer, né, aquele jogo, né, de conquista e descarte. Love bombing, né, e gaslighting. O love bombing é um bombardeio de amor e o gaslighting, ele começa a distorcer a percepção que a pessoa tem da realidade. Então, como ele deseja ser amado, na verdade, ele teme o seu oposto. Porque o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. O contrário, sim, do desejo é o ódio. Porque ambos, na verdade, é movido pela paixão, não é? Pelo desejo humano, vamos dizer assim. Porque o ser humano, na maioria das vezes, ele é movido por crenças, né? Então, como a paixão é o contraponto, na verdade, do ódio, isso mostra um determinado poder sobre o narcisista, sobre a vítima. Então é por isso que ele teme ser ignorado. Quando você, por exemplo, leva a sua vida e você está pouco se lixando, vamos dizer assim, para o que ele pensa, né, sobre você. A segunda característica é a ferida narcísica. O que é isso? Ferida narcísica. Na maioria das vezes é dado pelos pais. Freud, em sua teoria, né, falando sobre o narcisismo, ele fala bem assim que pais frustrados tendem a idealizar os filhos. Então, os pais, mediante as suas frustrações, responsabilizam o filho de, na verdade, realizar os seus sonhos, que foram totalmente frustrados e que não deram certo. Então, com isso, na verdade, o pai vai idealizando o filho e o filho vai tendo um sentimento idealista acerca de si mesmo. Então, ele vai, como ele é bombardeado por, né, elogios e ele não tem limites, na verdade, então ele acredita tudo que acontece, tudo que ele merece é seu por direito. Ele não sabe dizer o não porque, na verdade, ele foi moldado dentro de um ideal, né, de autossuficiência. Então isso deixa uma ferida narcísica muito grande quando você não realiza os desejos do narcisista. Vemos que, por exemplo, dentro do espectro do transtorno de personalidade narcisista, o narcisismo é um traço patológico, mas também tem o narcisismo social, né, em que os pais, por exemplo, o narcisismo secundário, do quais, né, os pais fazem com que os filhos se tornem pequenos imperadores. E também já tem a terceira característica que eu quero falar dentro desse aspecto, é ser descartado. Então, quando você não dá atenção, né, para o narcisista, quando ele, né, se autoglorifica, porque ele sempre tem a pretensão de falar aquilo que ele tem vontade de ter e aquilo que ele tem vontade de ser.
Então você vê que ele é totalmente mitomaníaco. Ele mente compulsoriamente, ele tem o vício de mentir. O interessante é que quando você o descarta, ou seja, você não liga tanto pelas investidas que ele faz para você, se glorificando, né? Ou seja, e também te odiando, né? Fazendo espécie de Hoover, ele fica totalmente desestabilizado. Então, por exemplo, ele começa a ter uma espécie de ressentimento, porque ele não sabe, na verdade, o que está havendo com você, porque que ele não consegue entrar, na verdade, furar a sua carapaça. Então você está tendo, na verdade, uma atitude de resiliência. Essa resiliência que você está tendo, na verdade, é tratar ele como se fosse qualquer um, né? Porque o narcisista, ele sempre fala em excesso, critica o outro em excesso e idealiza a si mesmo em excesso. Então quando você descarta, ele fica totalmente... ele sofre uma espécie de dissonância cognitiva, né? Porque ele começa a falar assim, como é que uma pessoa tão maravilhosa como eu, né, está sendo desprezada? Você que está tendo o privilégio de falar comigo, né? Então se você não quer, tudo bem. A princípio ele fala isso, mas por trás ele tem um medo e um ressentimento muito grande. O quarto aspecto é quando você segue a própria vida. O interessante é que quando você sai do meio ou do relacionamento narcísico e começa a viver, né, os seus sonhos, né, o seu estilo de vida, o seu propósito, ele sempre vai olhar você de longe, por mais que ele não esteja mais perto, mas ele sempre vai querer saber de você, porque ele sempre procura, na verdade, uma ferida sua para que ele possa te reconquistar. Então eles temem, na verdade, uma pessoa que vive a sua própria vida de maneira independente e de maneira feliz. Então isso deixa eles totalmente desnorteados. O interessante também, que é o quinto aspecto, né? O narcisismo, ele teme ser esquecido. Ele teme entrar no universo do ostracismo, ou seja, como ele se fosse praticamente ninguém. Quando a pessoa olha para ele, não liga para aquilo que ele fala, sabe? Então ele fica totalmente, na verdade, perdido. Então é por isso que é sempre bom, na verdade, a pessoa manter a sua saúde mental, procurar relacionamentos saudáveis, né? Ler livros também sobre conhecimento pessoal, sobre psicologia, ou sobre psicanálise, ou sobre narcisismo, mesmo que você não goste dessa área, mas é sempre bom você ler sobre manipulação, é algo que os narcisistas fazem muito, tá? E você pega e vive a sua vida, faz o que você gosta de fazer, sabe? E vive a sua vida. Mas saiba que ele vai ficar totalmente reativo, ele vai tentar te perseguir, vai se utilizar de macacos voadores, né? Macacos voadores são pessoas que são estritamente puxa-sacos do narcisista, tá? E o sexto ponto que deixa ele totalmente reativo também, quando você encontra alguém que a valorize. Então quando você encontra que alguém que lhe ama, que na verdade que lhe dá o carinho propício, nesse relacionamento há uma espécie de balança, não é só você que doa carinho, atenção, e essa pessoa também doa carinho. Então o narcisista vê que você está feliz, e isso deixa ele totalmente desorientado e desestabilizado. Então com isso ele fica totalmente reativo, vingativo, porque para o narcisista tudo é motivo, na verdade, de brigar e criticar. Então a melhor maneira de você seguir, machucar o narcisista, vamos dizer assim, é você viver a sua vida, porque o maior medo dele, na verdade, é perder não você, mas aquilo que você daria para ele. E isso você está dando para uma pessoa que, na verdade, merece o seu carinho. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e nos acompanharam até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final do vídeo e até a próxima.